Dinho, você é um cara muito famoso, por mais pejorativo que essa palavra seja. Mas é inevitável que você seja uma celebridade. Você buscou isso? Apesar de você gostava da música, você sabia que era um preço, você sabia que fazia parte desse pacote. Mas quando você pensava em se tornar músico, você falava: eu quero comer as menininhas aí, eu quero... Não, não. Não fazia Não passava parte pela, da busca. não passava pela nossa cabeça. Logo depois dessa onda de o que na época era metal, mas depois hoje é conhecido como rock clássico, logo na sequência eu conheço o que se chamava em Brasília da Turma da Colina. Eu esbarro no Aborto Elétrico tocando numa calçada e eu conheço o Renato Russo. Aborto Elétrico é muito bom. Essa banda não poderia ter carreira hoje, né? Cara, mas é aí que tá, se os tempos fossem outros, o Aborto Elétrico teria gravado. Porque o legado do Aborto Elétrico acabou sendo gravado em parte pela Legião, parte pelo Capital, e uma terceira parte foi esquecida. O Capital, em 2005, faz uma compilação desse material todo. E eram mais de 22, 23 músicas. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, Faroeste Caboclo é a última música do Aborto Elétrico. Que eles chegam, o Renato chega a compor enquanto ele ainda... era vocalista, né? Ele era, no começo, ele era o vocalista e o baixista. Aí o guitarrista, que era um sul-africano, volta para fazer o serviço militar na África do Sul. Ele assume a guitarra e aí entra o Flávio, que é o baixista do Capital hoje. E em determinado momento, o meu irmão mais velho, Ico, toca guitarra, vira um quarteto, durante os últimos anos do Aborto Elétrico. Os últimos meses, possivelmente, do Aborto Elétrico. Mas, enfim, tem essa fase do punk rock. Quando tem essa fase, quando eu conheço o punk rock, eu viro um cristão novo. Eu fico completamente seduzido pelas ideias, pela música, pelas roupas. E eu jogo fora tudo que eu tinha dos anos 70. Literalmente, eu abro a janela do meu quarto, jogo fora os meus discos do Led Zeppelin, jogo fora Sabbath, jogo fora CDC, Kiss, só para comprar tudo 20 anos depois. Sabe? E um dos motos do punk era faça você mesmo, sabe? Tudo. Faça a sua própria música, faça o seu próprio texto. Então nós fazíamos os nossos próprios fanzines, nossas camisas eram feitas de silk, que nós fazíamos na casa do Fê também. Então a gente era muito garoto, tinha 17 anos, 18 anos. Eu conheço com 16, mas isso tudo acontece dos meus 16 aos meus 19. A gente nós acampávamos pelo Brasil. A gente punha a mochila nas costas, botava o dedo. Eu venho para São Paulo pela primeira vez de carona, de dedo na estrada, do Rio. A gente sai da Seropédica, que era onde era a Universidade Rural do Rio, e era onde morava o Bi. Eu tive Seropédica, é nada, né? É nada, mas é onde é a Universidade Rural e é onde o Bi estudava. O Bi, o baixista dos Paralamas, é irmão do Pedro. Então a gente frequentava onde começam meio os Paralamas. Então a gente frequentava muito aí na Universidade Rural do Rio. E eu saio da Universidade Rural, vou para Dutra, ponho meu dedo para fora, eu e o irmão do Dado, guitarrista da Legião, cuja mãe é casada com meu pai, é uma salada generalizada. E eu vou parar em São Paulo pela primeira vez de carona. Eu vou parar na Praça da República. E nessa época a gente viajava o Brasil inteiro, quando eu tinha 17, 18 anos, de carona. A gente saía de São Paulo e ia até Floripa, na Joaquina, naquela praia de surf, badalada, não tinha nada. A gente vai parar em Búzios. Qual é a praia mais bacana de Búzios? Tem uma... tem uma praia que é badalada. A minha também, nunca mais voltei. Eu fui há 30 anos atrás, mas eram umas praias badaladésimas e não tinha ninguém. Não tinha nada. A gente procurava uma fonte de água doce, sempre tinha nessas praias, botava as barracas ao lado da fonte de água e ficava ali 2 semanas acampados, ia até o supermercado local, comprava algumas coisas para comer e a gente ficava isolado ali. Foi assim a nossa adolescência. E em casa, quando nós voltávamos, punk rock, sabe? E a ideia do punk rock era para tocar para os nossos amigos. As únicas pessoas que iam assistir eram os nossos amigos. Era uma turma de 40, 50 pessoas, era circunscrito, uma minoria, e nós achávamos a maior graça de sermos poucos. Era como se nós fôssemos os esclarecidos, como se nós soubéssemos de algo que mais ninguém sabia. Enquanto o resto do Brasil estava ouvindo disco ou ouvindo MPB, a gente estava ouvindo outra coisa, a gente estava em outra página. Como é que foi essa conversa com a família do tipo, eu vou pegar minhas trouxas e vou. Meu negócio é esse, essa camisa aqui. Não teve. Meu pai é bastante liberal, cara. De esquerda, então a gente cresceu num ambiente super permissivo. Podia fumar maconha em casa, não tinha
tinha muito problema. Eu lembro que meu pai, em determinado momento, quando eu devia ter uns 12 anos, ele é mandado assim que a Angola declara independência, o Brasil é o primeiro país a reconhecer e mandam jovens diplomatas para abrir a embaixada brasileira lá. E meu pai é mandado. Ele fica 6 meses fora e volta, pega escorbuto, volta com uma barba grande, não reconheço meu pai, ele perde os dentes, cara, por causa do escorbuto. Volta com um monte de camisetas com foice e martelo do MPLA, eu acho que tinha o NITA e o MPLA em Guerra Civil, mas o de esquerda acho que era o MPLA. Não tenho certeza qual dos dois era, na verdade. Mas eu lembro de sair de casa com essas camisetas com a foice e martelo, e ainda era o regime militar brasileiro. E minha mãe falava, meu filho, você vai desaparecer. Bom, isso tudo para ilustrar o quanto era, na minha casa era na boa, mas mesmo assim, o que rola é o seguinte, quando as bandas começam, meu pai casa com a Lucy, a mãe do Dado, e eles vão morar de novo, se mudam para a África, para um outro país, uma ex-colônia portuguesa chamada Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres da África. Lá vão os dois morar lá. Nós, em teoria, eu e o Dado já tinha passado no vestibular, estava fazendo sociologia no UNB, ia começar a cursar sociologia, e eu era um vestibulando. A gente aluga uma casa, nessa casa, um apartamento onde morava eu, Dado, o irmão mais velho dele, o Tavo, e o Pedro Ribeiro, irmão do Bi, baixista dos Paralamas. Morávamos 4. O Bi também é filho de... O Bi também é filho de diplomata. A gente ficava dizendo pra eles que a gente estava na faculdade. Então eles ligavam da África falando, e aí, como é que tá aí? A aula a gente falava, tá indo bem a beça, tá todo mundo estudando, todo mundo dedicado ao futuro. E na real já estavam acontecendo as bandas. E nós acabamos, verdade seja dita, surpreendidos pelos acontecimentos. Eu nunca achei que o Capital fosse vir a gravar. Eu acho que naquela turma de Brasília, a única pessoa ali que achava que aquilo fosse dar em alguma coisa, possivelmente fosse o próprio Renato. O resto de nós via aquilo como entretenimento, como diversão. E eu acredito que, possivelmente, parte do vigor, da importância e da explicação pelo sucesso das bandas de Brasília tenha justamente sido a falta de pretensão. O desprendimento ali era por entusiasmo, era por amor à camisa. A gente fazia porque a gente adorava rock and roll. Mas é gozado como essa sensação atravessou a minha carreira. Rafinha, quando a gente gravou o primeiro disco, achei que eu ia pegar as minhas trouxinhas e eu ia para casa. Ok, gravamos, conseguimos chegar, olha só que legal. Nossa, o primeiro disco foi pica pra caraca. Foi pica pra caraca. A gente falou, beleza, agora eu posso ir pra casa, certo? Aí, segundo, gravamos. Aí eu falei, agora deve acabar. Aí terceiro, e eu sempre achei que o fim era iminente. E hoje tá aí. Você ainda acha? Você ainda Às vezes eu... Jura que ainda tem isso na cabeça? Às vezes eu acho que não é possível. As pessoas vão Daqui a pouco você vai ter que ligar pro teu pai e dizer, então pai, nós não estamos aqui. A faculdade, eu sei que eu falei que estiquei um pouco, que perdi umas aulas, mas... Um estudante profissional, né? Tava há 50 anos estudando. Mas, não, eu acho o seguinte, eu acho que em algum momento, principalmente do retorno do Capital, que acontece em 98, em algum momento eu falo, ok, eu provavelmente vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu sempre vi como algo que possivelmente pudesse acabar. Mas o que eu acho que é bom... Impressão, Dinho, eu acho que isso é a impressão que você tem, que todos temos que escolher uma coisa que quer fazer da vida, e quando não é um trabalho convencional. Por mais que a gente ache que não, fica esse pezinho do tipo... Porque você disse que você sente isso também? Caralho! Ah, é? Claro, imagina! É que eu consegui em algum momento começar a produzir, então eu comecei a me sentir um pouco mais, eu preciso ir lá, o pessoal tá me chamando, tem uma produtora, e aí eu sinto que eu tenho uma profissão. Mas enquanto eu tô em cima do palco, me divertindo, que é a parte mais legal, eu só comecei a sentir uma profissão quando eu parei de curtir fazer, ou em algum momento eu não curti estar ali. Aí você fala, isso aqui é um trabalho. Só assim, talvez por você curtir até hoje, que você não tenha essa impressão tão clara do tipo... Porra, isso é meu trampo? Não, meu coração acelera toda noite. Então Eu me transformo, cara, desce alguma entidade e eu digo, se em algum momento eu tiver que pisar num palco com indiferença, acho que é a hora de eu parar. E não é. Toda noite, onde quer que eu toque, pode ser numa cidade do interior do Mato Grosso, pode ser no Rock in Rio, eu fico nervoso, eu fico alterado, meu coração dispara, eu tenho que tentar me controlar. E é assim até hoje.